Oi, pessoal. Então eu vou começar mais uma aula agora. Essa daqui vai ser uma aula sobre a anatomia do bulbo e também a sua parte funcional. Então, essa daqui é a primeira parte das aulas de tronco encefálico. Depois eu vou gravar mais duas aulas, uma aula sobre a ponte e outra sobre o mesencéfalo. Eu tomei como referência principalmente os capítulos 5 e 15 do Ângelo Machado, lá da terceira edição, e fui complementando com informações de outros livros, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. O capítulo 5 do Ângelo Machado vai falar bastante sobre a anatomia macroscópica do tronco encefálico, e o capítulo 15 vai falar especificamente da estrutura do bulbo, da parte microscópica. Então, lá no capítulo 15 vai ter uma descrição da substância cinzenta do bulbo, da substância branca, das fibras longitudinais, fibras transversais, das vias descendentes e ascendentes, e tudo isso a gente vai ver nessa aula aqui. E fazendo essas aulas, pessoal, eu acabo revisando muita coisa que eu já vi há algum tempo. Eu tinha esquecido muita coisa porque eu tive a disciplina de neuroanatomia há mais ou menos um ano. Então eu estou aprendendo bastante também. E se quiserem deixar alguma sugestão nos comentários, alguma correção, alguma informação para complementar, vocês fiquem à vontade, porque isso contribui muito para todo mundo. Aí na descrição do vídeo, como eu falei, eu vou deixar as referências para vocês e também vou deixar a divisão das partes da aula para vocês, né? Para vocês não se perderem muito aí. Talvez essa aula fique mais longa, mas é porque eu vou tentar complementar o máximo que eu puder para vocês terem um conteúdo bem completo, né? Então, aqui a gente tem uma imagem daquele site chamado Neurosurgical Atlas, que é um site muito bom, que tem várias imagens, fotos de neuroanatomia, tem vídeos de cirurgia, casos clínicos. E essa foto aqui é de um corte sagital mediano do encéfalo. E para quem não lembra, esse corte sagital mediano é aquele corte que você faz seguindo a sutura sagital do crânio e passando pela fissura longitudinal do cérebro, que está entre os dois hemisférios. Então, quando você faz esse corte, você tem toda essa face medial exposta aqui. E o tronco encefálico, ele corresponde ao segmento do sistema nervoso central que está localizado entre a medula espinhal e o cérebro. Então a gente consegue ver o tronco encefálico logo aqui. Tudo isso aqui que eu estou desenhando é o tronco encefálico. Então a gente vai ter mais caudalmente a medula espinhal, que está ali para baixo, e acima do tronco encefálico a gente tem o cérebro. E lembrando que anatomicamente o cérebro ele é dividido numa porção central, que é o diencéfalo, e numa outra porção mais desenvolvida que se chama telencéfalo. Então, o tronco encefálico está entre o cérebro e a medula espinhal. E é essencial a gente estudar o tronco encefálico, porque do tronco encefálico saem 10 dos 12 pares de nervos cranianos que a gente conhece. Então, dos 12 nervos cranianos, 10 desses nervos estão saindo aqui do tronco encefálico. Isso é importantíssimo, né? Porque vão ter várias funções vitais, funções de sobrevivência, funções viscerais que estão relacionadas ao tronco encefálico. E, por exemplo, se a gente olhar essa porção mais caudal, que é o bulbo, no bulbo a gente vai ter o centro vasomotor, a gente vai ter o centro respiratório e o centro do vômito, né, que tem várias funções vitais para a nossa sobrevivência. Então, de caudal para cranial, a gente vai ter o bulbo, aqui nessa parte mais inferior. Acima do bulbo, a gente vai ter a ponte, que é essa parte mais globosa, que é uma parte maior do tronco encefálico. E logo acima do bulbo, mais superiormente, mais cranialmente, a gente tem o mesencéfalo, que está localizado logo aqui. Então a gente tem essa divisão aqui, do bulbo, a ponte e o mesencéfalo. O tronco encefálico ele se situa sobre a parte basilar do osso occipital, que é essa parte aqui, ó, que ela também se chama clivo do osso occipital. Então, o tronco encefálico está localizado, se situa sobre essa parte aqui do osso occipital, né? E o tronco encefálico ele é conectado ao cerebelo, como vocês podem ver aqui,
por meio de estruturas chamadas pedúnculos cerebelares. Então, o mesencéfalo ele se conecta ao cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar superior. A ponte se comunica com o cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar médio e o bulbo se comunica ao cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar inferior, que não é exatamente onde eu estou desenhando aqui, mas é só um esquema para vocês entenderem, né? E depois eu vou mostrar o pedúnculo cerebelar inferior para vocês. E tem que tomar cuidado para não confundir com o pedúnculo cerebral do mesencéfalo, né? Que a gente tem um pedúnculo cerebral aqui, e aqui a gente está falando de pedúnculos cerebelares. Então, como vocês podem ver, dorsalmente, posteriormente ao tronco encefálico, a gente vai ter o cerebelo, né? O próprio cerebelo, que está localizado todo aqui, e a gente também vai ter a cavidade do quarto ventrículo, que tem essa forma meio triangular aqui. Então, tudo isso aqui que eu estou desenhando aqui em volta é a cavidade do quarto ventrículo, a cavidade rombencefálica, que tem essa forma meio triangular, né? E se a gente unisse esse quarto ventrículo com o do outro hemisfério, a gente teria uma forma meio piramidal, se a gente imaginasse. Então, pelo tronco encefálico também passam tratos aferentes e eferentes entre a medula e o cérebro, né? Então, vão ter tratos aqui aferentes, tratos sensitivos. A gente também vai ter tratos eferentes, né? A gente vai ter vias descendentes, né? Vias motoras. Então, temos vias ascendentes e vias descendentes. E além dessas vias, também existem tratos que começam e terminam em núcleos próprios do tronco encefálico. Então existem tratos que começam aqui no tronco encefálico e terminam aqui também. Então, por mais que a gente vai ver só a parte do bulbo nessa aula, é muito importante a gente tentar imaginar a relação dele com outras estruturas também, né? A gente tem que tentar assimilar um pouco de tudo que está acontecendo ali com outras regiões encefálicas. Porque não dá para a gente estudar isoladamente essas partes, porque elas estão se relacionando com várias outras estruturas, né? O bulbo se relaciona com o cerebelo, tem fibras que vão para o cerebelo, com a ponte, com a medula. Então, por mais que a gente vai ver o bulbo nessa aula, a gente vai ver muita coisa sobre outras estruturas também. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês a anatomia macroscópica do bulbo, né? Depois que eu explicar a anatomia macroscópica, eu vou falar um pouco dos nervos cranianos que se originam no bulbo e depois eu vou falar da parte da anatomia microscópica, detalhando um pouco mais a parte funcional. Aqui a gente tem uma imagem do Ângelo Machado, uma imagem muito boa que mostra uma vista ventral do tronco encefálico. Então é como se a gente estivesse olhando a parte da frente do tronco encefálico. Então a gente tem aqui o bulbo mais caudalmente, né? Depois a gente tem a ponte mais superior e logo acima da ponte, um pouco mais escondido aqui, a gente tem o mesencéfalo. O bulbo ele também pode ser chamado de medula oblonga, e o bulbo ele tem essa forma semelhante a um tronco de cone e sua extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. E se vocês observarem, entre a medula e o bulbo não existe uma demarcação nítida, né? Não existe alguma estrutura evidente que faz o limite entre essas duas partes. Então, como é que a gente faz para saber o que é bulbo e o que é medula espinhal, né? Então, basicamente, a gente considera esse limite entre eles sendo um plano horizontal que passa imediatamente acima do filamento radicular mais cranial do primeiro nervo cervical. Ou seja, a gente tem o primeiro nervo cervical que está aqui, está logo aqui. Então, o filamento mais cranial, logo acima dele, a gente traça um plano que a gente considera sendo esse limite entre o que é bulbo e o que é medula. Basicamente seria isso. E logo acima desse filamento radicular, a gente também tem o nível do forame magno. Ou seja,
Tudo isso quer dizer que o limite entre a medula e o bulbo é basicamente a borda óssea do forame magno, formando um plano aqui nessa região. Então a gente tem o forame magno, a gente tem a emergência da primeira raiz cervical e também a gente pode considerar a decussação das pirâmides, que é esse cruzamento de fibras logo aqui. Então, esse é o limite inferior do bulbo, separando o bulbo da medula. Aqui a gente tem uma imagem do néter, também de uma vista ventral do tronco encefálico. Então a gente já conhece o limite inferior do bulbo, né? Agora eu vou mostrar o limite superior. O limite superior do bulbo se faz em um sulco chamado sulco bulbopontino, que é um sulco horizontal que a gente consegue ver logo aqui. Então, esse sulco que eu estou desenhando é o sulco bulbopontino. E se vocês repararem, o sulco bulbopontino ele também faz o limite inferior da ponte. Então a gente tem toda essa estrutura aqui mais globosa, que é a ponte, e o limite inferior dela é o sulco bulbopontino. Ou seja, anatomicamente, o que separa o bulbo da ponte na face ventral é o sulco bulbopontino. E longitudinalmente, como vocês podem ver, o bulbo ele é percorrido por sulcos que continuam com os sulcos da medula espinhal, né? Então a gente vai ter um sulco aqui, outro aqui mais posterior, que eles continuam lá com a medula, né? E esses sulcos eles vão delimitar áreas do bulbo que são as áreas anterior ou ventral, área lateral e a área posterior ou dorsal. Na área ventral do bulbo, a gente vai ter uma fissura bem evidente que se chama fissura mediana anterior, que recebe o mesmo nome ali na medula espinhal. Então essa fissura que está logo aqui, ela se chama fissura mediana anterior. Muito importante a gente saber. De cada lado da fissura mediana anterior, a gente vai ter uma eminência alongada que se chama pirâmide bulbar. Então toda essa estrutura que eu vou circular aqui agora, tudo isso daqui é a pirâmide bulbar. Aqui, uma outra pirâmide de cada lado, né? A pirâmide bulbar ela é formada por um feixe compacto de fibras nervosas descendentes. Então vão ter fibras que estão aqui descendo, né? Fibras descendentes. Essas fibras nervosas descendentes são fibras que ligam áreas motoras do cérebro, do córtex cerebral, aos neurônios motores da medula. Ou seja, basicamente, na pirâmide do bulbo, existem fibras motoras, que elas vão formar aquele trato que a gente conhece como trato córtico-espinhal, né? Que depois eu vou falar dele para vocês. Se vocês observarem na porção mais caudal do bulbo, ali na região da fissura mediana anterior, vocês vão ver que tem uma parte que fica meio apagada, uma parte meio obliterada aqui. Nessa região, existem fibras que estão cruzando o plano mediano, então a gente tem um plano mediano aqui, e essas fibras literalmente cruzam o plano mediano de forma oblíqua. Então a gente tem as fibras que estão desse lado aqui passando, e elas vão passar para esse outro lado. E as fibras que estão desse lado passando para o outro lado, aqui. Esse cruzamento de fibras se chama decussação das pirâmides. Isso é muito importante, porque nessa decussação é onde as fibras do trato córtico-espinhal vão estar cruzando para o outro lado, e é em razão disso que um lado do encéfalo controla os músculos do lado oposto do corpo. Ou seja, o hemisfério esquerdo vai controlar o lado direito do corpo e vice-versa, né? E depois eu vou explicar isso mais detalhadamente na parte microscópica do bulbo. Lateralmente à pirâmide, então lateralmente de cada lado da pirâmide, a gente vai ter um outro sulco. Esse sulco se chama sulco lateral anterior ou sulco pré-olivar.
Então aqui a gente tem o sulco lateral anterior ou sulco pré-olivar, que é esse sulco que está logo aqui. Ele tem esse nome porque ele está localizado na área lateral do bulbo, e se ele é anterior, isso consequentemente nos diz que existe um sulco posterior também. Então a gente tem o sulco lateral anterior, que pode ser chamado de pré-olivar, e a gente tem o sulco lateral posterior, que pode ser chamado de sulco pós-olivar. E esses dois sulcos, eles delimitam uma estrutura chamada oliva, que é essa eminência alongada aqui, ó, tá logo aqui, com uma forma meio oval, parecida com uma azeitona. E é por isso que se chama oliva, né? Então a gente tem o sulco pós-olivar, ou o sulco lateral posterior aqui, e o sulco pré-olivar ou o sulco lateral anterior. Então, dessa parte mediana aqui, para a lateral, a gente vai ter a fissura mediana anterior, a gente tem as pirâmides aqui, o sulco pré-olivar, a oliva e o sulco pós-olivar ou lateral posterior. E falando de novo sobre os sulcos que delimitam a oliva, né? Uma vez me perguntaram numa monitoria o porquê o sulco lateral posterior ele se chama posterior, já que a gente consegue ver ele nessa vista anterior, né? Na vista ventral. Então, a gente está olhando aqui essa vista ventral, né? E a gente tem um sulco lateral posterior, só que a gente está vendo nesta vista aqui que seria anterior, né? Então, ele é posterior porque existe um sulco que é mais anterior a ele, basicamente, que no caso é o sulco lateral anterior. Então, essa referência é em relação a uma outra estrutura e não em relação à perspectiva em que a gente está olhando. Seria tipo a mesma coisa que a substância perfurada posterior do mesencéfalo, né? Que está localizada nessa região anterior, né? Aqui a substância perfurada posterior, né? Que a gente está vendo numa vista anterior. Mas isso é porque existe uma outra substância perfurada anterior que a gente consegue ver aqui. Substância perfurada anterior. Que ela está localizada mais anteriormente, né? Seria basicamente isso. E na aula de mesencéfalo eu vou falar disso para vocês. Agora eu vou falar mais um pouco sobre a oliva, né? Então a oliva é essa estrutura aqui, e ela é uma grande massa de substância cinzenta, né? Ela é formada por uma grande massa que se chama núcleo olivar inferior. E de forma bem geral, o núcleo olivar inferior ele recebe fibras de algumas regiões encefálicas e tem uma conexão depois com o cerebelo, né? Através das fibras olivocerebelares. Essas conexões olivocerebelares, elas têm uma função muito, mas muito importante, que basicamente é uma função de aprendizagem motora. Então, o que é a aprendizagem motora, basicamente? Essa aprendizagem motora seria um fenômeno que, quando a gente repete várias vezes a mesma coisa em que estamos fazendo, a gente vai executando ela com uma velocidade maior, né? E também com uma eficiência maior. Então, basicamente, seria isso. Mas depois eu vou falar novamente dessas conexões aqui para vocês. Outra coisa importantíssima é que do bulbo emergem alguns nervos cranianos. Então, daqueles sulcos do bulbo que eu mostrei para vocês, vão sair alguns nervos cranianos, né? Então, aqui do sulco lateral anterior, ou sulco pré-olivar, vai emergir os filamentos radiculares do nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano. E reparem que existe um nervo hipoglosso aqui, né? Aqui, nervo hipoglosso, que está saindo aqui, e existem os filamentos dele desse outro lado aqui que estão cortados. Então, o nervo hipoglosso sai do sulco pré-olivar. E a gente tem outros nervos que saem agora do sulco lateral posterior, do sulco pós-olivar. E vão ser três nervos, que são o glosso faríngeo, que está aqui, o vago e o acessório, né?
Então vão ser os nervos 9, 10 e 11. Então desse sulco vão sair vários filamentos radiculares que vão se unir formando esses nervos. E de cranial para caudal a gente tem o glossofaríngeo, o vago e o acessório. E o nervo acessório, se vocês repararem, ele é formado por uma raiz craniana, que é a raiz bulbar, né? E também por uma raiz da medula, que é a raiz medular. E todos esses filamentos aqui eles se unem para formar o nervo acessório, né? Então, basicamente seria isso. Então, aqui a gente tem uma vista dorsal do tronco encefálico, né, que seria uma vista posterior. E já olhando ela, a gente percebe que uma parte do cerebelo teve que ser removida, né? Então, a gente só tem uma parte do cerebelo que está aqui, e a outra que estaria aqui, ela teve que ser removida para a gente conseguir visualizar essa parte dorsal do tronco. Olhando o tronco encefálico, a gente vê que existe uma parte fechada, que é mais caudal, e uma parte rostral, que é aberta, né? Então, na porção fechada, a gente vai ter um canal que é a continuação do canal central da medula, que depois ele se abre, formando o quarto ventrículo. Então, profundamente, aqui no bulbo e na medula, mais ou menos nessa região aqui, a gente vai ter o canal central da medula, que depois ele se abre, formando aqui o quarto ventrículo, né, que a gente consegue ver. Então, essa parte aberta se chama assoalho do quarto ventrículo, né, que tem essa forma de losango. Se você ainda não viu nada sobre os ventrículos eles nada mais são do que cavidades dentro do encéfalo que contém o líquor ou líquido cerebroespinhal ou líquido cefalorraquidiano. A gente no encéfalo, a gente tem 4 ventrículos. São 2 ventrículos laterais, localizados um em cada hemisfério cerebral, né? A gente tem outro ventrículo localizado no diencéfalo, chamado terceiro ventrículo. E por último, a gente tem o quarto ventrículo, que é essa cavidade que a gente consegue ver aqui. Então, removendo o cerebelo, a gente expõe o assoalho desse quarto ventrículo. E nesse assoalho a gente tem partes da ponte e partes do bulbo também, né? Na verdade está tudo um pouco misturado aqui, mas a gente considera um limite de acordo com uma estrutura que está passando aqui, que depois eu mostro bem certinho para vocês. Agora, observando a parte fechada do bulbo, a gente tem um sulco chamado sulco mediano posterior. Então, esse sulco que eu estou desenhando aqui é o sulco mediano posterior, que está logo aqui. O sulco mediano posterior, ele termina aqui no óbex. Daí a gente vai ter uma abertura desses lábios, né, que vão contribuir para a formação dos limites laterais do quarto ventrículo. Então, entre o sulco mediano posterior e aquele sulco lateral posterior, o sulco pós-olivar que a gente já viu, entre esses dois sulcos a gente vai ter toda a área posterior do bulbo. Essa área posterior do bulbo, ela nada mais é do que uma continuação do funículo posterior da medula espinhal. E assim como na medula, essa área posterior do bulbo aqui, ela é dividida em fascículo grácil e fascículo cuneiforme, né? Então a gente vai ter o fascículo grácil que está mais medial aqui e o fascículo cuneiforme mais lateral. Então aqui a gente tem o fascículo grácil e fascículo cuneiforme. E dividindo esses dois fascículos, a gente tem o sulco intermédio posterior, que está logo aqui. Que na medula tem o nome de septo intermédio posterior. Esses dois fascículos, eles possuem fibras nervosas ascendentes, né? São fibras nervosas ascendentes, que vêm lá da medula espinhal e terminam em duas massas de substância cinzenta. Essas duas massas de substância cinzenta a gente consegue ver nessa parte mais cranial de cada fascículo, né? Então, a gente vai ter aqui uma protuberância que se chama tubérculo do grácil e aqui o tubérculo do cuneiforme.
que são duas massas de substância cinzenta, né, que onde vai estar localizado os núcleos grácil e cuneiforme. E basicamente o grácil, o fascículo e o tubérculo do grácil, eles são mediais e o cuneiforme é lateral, né? Então grácil, medial e cuneiforme lateral, basicamente isso. Então, como a gente pode ver ali, esses tubérculos eles vão se afastando, né, mais lateralmente devido ao aparecimento do quarto ventrículo, né? Devido ao quarto ventrículo que está aqui. A gente vai ver tipo um V se formando aqui, mais ou menos aqui, né? Que aos poucos ele vai se afastando aqui e subindo para formar ali em cima o pedúnculo cerebelar inferior. O pedúnculo cerebelar inferior é essa porção que conecta o bulbo ao cerebelo, né? Como eu falei antes para vocês. Então a gente vai ter um feixe bem grosso de fibras aqui, que passam dorsalmente do bulbo até o cerebelo por esse pedúnculo. E agora eu vou explicar mais um pouco sobre o quarto ventrículo para vocês. E quando a gente fala do quarto ventrículo, a gente sabe que a gente tem uma parte que é do bulbo, né? E outra da ponte, né? Então seria bem interessante, depois que eu mostrar para vocês essas estruturas aqui, se vocês puderem voltar na imagem anterior para vocês tentarem localizar também, né? Então, algumas coisas que eu vou falar, elas são da ponte, né? Porque não tem como eu falar dessa cavidade aqui sem falar algumas coisas que são da ponte. Então, o quarto ventrículo, ele também pode ser chamado de cavidade do rombencéfalo, que é devido à sua origem embriológica, né? E como a gente pode ver aqui, tem esse formato de losango, né? De um losango. Ventralmente, ao quarto ventrículo, a gente vai ter a ponte e o bulbo, e dorsalmente ao quarto ventrículo a gente tem o cerebelo, né? Caudalmente, a gente vai ter o canal central da medula e cranialmente a gente tem o aqueduto cerebral. E lembrando que o aqueduto cerebral vai estar passando aqui pelo mesencéfalo, dele vai passar dentro do terceiro ventrículo como um marco anatômico que se chama sulco hipotalâmico, né? Aí o sulco hipotalâmico vai até o forame interventricular, que faz a comunicação do terceiro ventrículo aos ventrículos laterais, né? Então, o quarto ventrículo ele vai se comunicar também com o espaço subaracnoide por meio de alguns forames, né? Então a gente vai ter dois forames, duas aberturas laterais que se chamam forames de Lústica, que são as aberturas laterais do quarto ventrículo. Existem esses dois forames que são laterais e existe uma abertura mediana, que é o forame de Magendie, que nessa imagem a gente não consegue ver, mas tem umas outras imagens na internet que você consegue pesquisar para ver mais ou menos. Seria mais ou menos assim numa porção mais dorsal, mais ou menos aqui assim. Então, o limite inferior e lateral da assoalho do quarto ventrículo é formado pelo pedúnculo cerebelar inferior e pelos tubérculos grácil e cuneiforme. Então, a gente tem os limites inferior e lateral do assoalho do quarto ventrículo. O limite superior e lateral desse assoalho é feito pelo pedúnculo cerebelar superior. Vai estar fazendo esse limite superior e lateral, né? E nesse pedúnculo a gente vai ter fibras que vão passar cranialmente ali e vão penetrar no mesencéfalo. No assoalho do quarto ventrículo a gente tem um sulco percorrendo sua extensão que se chama sulco mediano. Então esse sulco que está aqui se chama sulco mediano. Vocês vão ver que alguns livros na parte fechada eles chamam aqui de sulco mediano posterior, né? Aqui o Sobota ele traz como sulco mediano também. Mas no Nether vai estar sulco mediano posterior aqui, na parte fechada, e na parte aberta somente sulco mediano, né? Entre o sulco mediano e um outro sulco aqui que se chama sulco limitante,
Então a gente tem um sulco limitante aqui. Entre esses dois sulcos, o sulco limitante e o mediano, a gente vai ter uma eminência, que se chama eminência medial. Então a gente tem essa eminência aqui, que é toda essa região que está entre esses dois sulcos aqui. Na eminência medial vai ter uma elevação arredondada, uma parte que é mais protuberante, que se chama colículo facial, que a gente vê aqui, ó. Então vocês podem ver que tem uma parte que é um pouquinho mais arredondada, um pouquinho mais protuberante aqui, que é o colículo facial. Numa peça real vocês conseguem ver bem mais facilmente essa estrutura. Nesse colículo facial existem fibras do nervo facial que vão estar contornando o núcleo do nervo abducente, que ele está localizado mais ou menos nessa região aqui, um pouco mais internamente. Na parte mais caudal da eminência medial existem duas eminências em formato triangular que a gente consegue ver. A primeira vai ser o trígono do nervo hipoglosso. Então aqui a gente tem o trígono do nervo hipoglosso, que está localizado aqui. E esse vai ser o local que corresponde ao núcleo do nervo hipoglosso que a gente vai ver mais para frente. E aqui um pouco mais lateralmente e inferior, a gente vai ter uma outra eminência que é o trígono do nervo vago. Então a gente tem o trígono do nervo vago que está aqui, que está localizado mais ou menos aqui. Essa área vestibular aqui é uma área da ponte, né, que é relacionada aos núcleos vestibulares do nervo vestíbulo coclear. E a gente também consegue ver essas fibras aqui, que elas são finas cordas de tecido nervoso, que são chamadas de estrias medulares, né? Estrias medulares. Aqui, estrias medulares do quarto ventrículo. E essas estrias medulares, elas servem para a gente separar, nessa parte dorsal aqui, o bulbo, que está mais inferiormente, da ponte que está mais superior a essa linha aqui. Então, para baixo a gente vai ter o bulbo e para cima a ponte. Caudalmente a gente tem o bulbo, as estrias medulares, e cranialmente a gente tem a ponte. E por último, existe uma outra região mais superior que se chama locus ceruleus, que a gente vê aqui. Essa região é uma área que tem uma coloração um pouco mais escura assim, nas peças, né? Onde existem neurônios, onde existem os neurônios mais ricos em noradrenalina do encéfalo, né? Então vai ser bem importante a gente saber essa parte na área quando a gente for estudar a parte de formação reticular, né? Então basicamente é isso. É interessante depois vocês olharem outras imagens, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Então aqui eu só vou revisando com vocês algumas estruturas, né? A gente tem uma imagem de uma vista dorsolateral, que é mais posterior e lateral, então a gente consegue ver essa parte de trás do tronco encefálico, que é onde a gente removeu o cerebelo, né? E a gente também consegue ver uma parte mais anterior, né? Então, aqui a gente vai ter a parte fechada e a parte aberta, né? Nessa parte fechada, a gente vai ter o sulco mediano posterior. E lateralmente ao sulco mediano posterior, a gente vai ter o fascículo grácil e o tubérculo grácil. Lateralmente, a gente vai ter o sulco intermédio posterior, que vai separar esse fascículo e esse tubérculo do fascículo cuneiforme e o tubérculo cuneiforme, né? Então a gente vai ter aqui outro fascículo grácil, né? Desse lado aqui também. E aqui nessa parte mais alta do sulco mediano posterior, a gente vai ter o óbex, que está localizado aqui. Então a gente tem a abertura do quarto ventrículo aqui, né? Então a gente tem o tubérculo grácil,
tubérculo cuneiforme, o fascículo cuneiforme e o fascículo grácil. Aqui em cima a gente tem um véu medular superior, que num corte sagital mediano fica mais fácil de vocês entenderem como ele é, né? E reparem que o véu medular superior ele está entre os dois pedúnculos cerebelares superiores, né? Que depois vocês vão entender um pouco melhor, né? Então a gente tem esses dois pedúnculos cerebelares superiores e o véu medular superior está entre eles aqui. Então a gente tem toda a fossa romboencefálica, né? Essa cavidade do quarto ventrículo, e a gente vê o assoalho dela aqui, né? Então, nessa parte aberta, o sulco mediano posterior, ele vai se chamar sulco mediano. E entre o sulco mediano e o sulco limitante que a gente tem aqui, a gente tem toda essa região que se chama eminência medial. Na parte um pouco mais cranial da eminência medial, a gente vai ter o colículo do facial, mais ou menos aqui. A gente vai ter passando aqui, as estrias medulares vão estar passando por aqui. Então, cranialmente, as estrias medulares a gente tem a porção da ponte e caudalmente a gente tem o bulbo, né? E nessa parte do bulbo a gente tem duas eminências alongadas aqui. A primeira delas vai ser o trígono do nervo hipoglosso e depois a gente vai ter o trígono do nervo vago, que está localizado aqui. Então aqui a gente consegue ver o pedúnculo cerebelar inferior, né, que vai comunicar o bulbo ao cerebelo. Aqui a gente consegue ver a oliva, né? E posteriormente à oliva a gente vai ter o sulco lateral posterior, ou sulco pós-olivar, que vai sair os nervos glossofaríngeo, vago e acessório, né? No caso vai sair a raiz cranial, a raiz bulbar do nervo acessório. E no sulco lateral anterior a gente vai ter o nervo hipoglosso, né? Saindo ali do sulco lateral anterior ou sulco pré-olivar. Então aqui a gente tem uma imagem bem importante, né? De um corte sagital mediano, né? Do tronco encefálico e uma parte do diencéfalo também. Então aqui a gente consegue ver o quarto ventrículo, né? Que tem essa forma meio triangular aqui. Caudalmente a gente vai ter o canal central da medula. Aqui o canal central da medula. E cranialmente a gente tem o aqueduto cerebral. Então do quarto ventrículo ao terceiro ventrículo a gente vai ter o aqueduto, né? E no terceiro ventrículo a gente tem um marco anatômico que se chama sulco hipotalâmico, que vai até o forame interventricular, né? Que vai comunicar o terceiro ventrículo aos ventrículos laterais. No caso aqui, somente o ventrículo lateral do hemisfério direito. Então, se vocês repararem, aqui no teto do quarto ventrículo, a gente tem uma lâmina de substância branca, né, que se chama véu medular superior, que é essa estrutura aqui. Então, essa lâmina aqui é o véu medular superior, que antes eu falei para vocês que ele está localizado entre os dois pedúnculos cerebelares superiores. E na parte mais caudal a gente consegue ver o véu medular inferior, que forma essa tela coroide aqui. Então a gente vai ter localizado aqui o plexo coroide do quarto ventrículo. Esse plexo coroide ele também existe em outros ventrículos, né? E eles produzem o líquido cerebroespinhal, o líquor, que vão estar circulando dentro desses ventrículos, né? E do quarto ventrículo, o líquor vai passar por espaço subaracnoide, né? Por meio daqueles forames que eu falei para vocês. Então vão ter dois forames de Luschka, que são aquelas aberturas laterais,
E existe esse forame de Magendie aqui. Então, o forame de Magendie é essa abertura mediana. Então, basicamente seria isso, né? Então, aqui a gente tem o plexo coroide do quarto ventrículo. A gente consegue ver a decussação das pirâmides também. Essas fibras que estão passando aqui. Então, aqui a gente tem uma vista anterior do tronco encefálico. Essa é uma imagem daquele atlas fotográfico Uyokoshi. Tem imagens muito boas, né? Então aqui a gente consegue ver o bulbo na parte mais caudal, a ponte e depois o mesencéfalo, né? Então a primeira coisa que a gente consegue ver aqui a fissura mediana anterior, né? E tem que tomar cuidado para não confundir que na parte posterior a gente vai ter o sulco mediano posterior, né? E aqui a gente tem a fissura mediana anterior. Fissura mediana anterior. Aí de cada lado dela a gente vai ter as pirâmides, né? Onde vai passar o trato córtico-espinhal. Então a gente tem as pirâmides aqui. E descendo as fibras do trato, a gente vai ter a decussação aqui nesse 50. Então a gente vai ter essas fibras que estão cruzando para o lado oposto, né? Aqui a gente tem o sulco bulbopontino, que faz esse limite entre ponte e bulbo, né? Aqui a gente consegue ver essa estrutura meio ovalada, né? Que é a oliva. A gente consegue ver aqui também. Então aqui a gente tem o sulco pré-olivar, o sulco pré-olivar aqui, e depois a gente tem o sulco pós-olivar posteriormente à oliva. Então a gente também consegue ver o nervo acessório aqui, né, alguns filamentos e tal, e basicamente seria isso. Pode ver que é bem mais sutil, é um pouco mais difícil, né? E a parte posterior aqui também eu acho bem complicado, né? Mas vocês conseguem ver que existe uma porção fechada e uma porção aberta aqui, né? E para isso a gente teve que remover o cerebelo, né? Então aqui a gente consegue ver o véu medular superior entre os pedúnculos cerebelares superiores. Aqui a gente consegue ver o sulco mediano e aqui o sulco mediano posterior. Aqui a gente tem o tubérculo do grácil. E acredito que mais ou menos aqui a gente teria o tubérculo do cuneiforme, que no caso está indicado aqui como tubérculo do cuneiforme, né? Aqui o grácil e o cuneiforme. E separando eles dois a gente vai ter aquele sulco intermédio posterior que não dá pra gente ver muito bem nessa imagem, né? Então, aqui a gente vai conseguir ver o trígono do nervo hipoglosso, que está localizado mais ou menos aqui. Abaixo dele aqui a gente tem o trígono do lago, né? Aqui em 34 a gente tem as estrias medulares e toda essa fossa romboide, né? Mais aqui em cima a gente vai ter o colículo do facial, mas tem imagens melhores para a gente ver isso, né? Então essa aqui é uma imagem do Neurosurgical Atlas também. Então a gente consegue ver aqui em cima o sulco bulbopontino. Aqui a gente tem a fissura mediana anterior. Aqui a gente vai ter as pirâmides, né? Aqui outra pirâmide onde eu estou circulando. Aqui a gente tem a oliva. Então, anteriormente à oliva a gente vai ter o sulco pré-olivar e posteriormente a ela a gente tem o sulco pós-olivar. Aqui a outra oliva. Aqui essas fibras que estão subindo aqui é o pedúnculo cerebelar inferior. Aqui também. Então a gente consegue ver parte do pedúnculo cerebelar inferior. Aqui a gente consegue ver o local onde seria a abertura lateral do quarto ventrículo, que são os forames de Luschka. Então aqui a gente tem os forames de Luschka, né? Deixa eu ver se falta alguma coisa.
acho que dessa parte seria isso. Então aqui a gente tem uma outra imagem muito boa, né? Que a gente tem uma vista ventral, uma vista anterior do tronco encefálico, e a gente consegue ver alguns nervos aqui, né? Então, separando o bulbo da ponte, a gente tem o sulco bulbo-pontino, né? E já adiantando também, que eu vou mostrar na aula de ponte, né? A gente tem alguns nervos que saem do sulco bulbo-pontino, que no caso vão ser os nervos abducentes. A gente tem um abducente aqui, de cada lado. Lateralmente ao abducente a gente vai ter o nervo facial, que está aqui. Mais lateralmente ainda a gente vai ter o nervo vestíbulo coclear. Então, todos esses nervos aqui, eles estão localizados no sulco bulbopontino. Então a gente vai ter a fissura mediana anterior aqui, e entre a fissura mediana anterior e o sulco pré-olivar, ou sulco lateral anterior, a gente vai ter toda essa estrutura que é a pirâmide bulbar. Então a gente tem outra pirâmide aqui, né? E entre o sulco pré-olivar e o sulco pós-olivar, que está localizado aqui, a gente vai ter a oliva, que a gente consegue ver as duas aqui. Então, no sulco pós-olivar vão sair alguns nervos, né? E o primeiro deles é o nervo glossofaríngeo, que a gente vê aqui. Opa. Aqui é o glossofaríngeo. Depois a gente tem o nervo vago, né? Que é esse aqui. O glossofaríngeo aqui. O vago. E a gente consegue ver essa abertura aqui, que é o forame de Luschka, né? Então tem duas aberturas, uma aqui e outra aqui. São as aberturas laterais do quarto ventrículo. Então, a gente também consegue ver o nervo acessório aqui, né? Lembrando que ele tem duas raízes, uma raiz bulbar e raízes que são da medula, né? Então, no sulco pré-olivar, a gente vai ter várias fibras aqui que vocês podem ver que estão saindo, que são as fibras do nervo hipoglósseo, né? Aqui a gente consegue ver, né? Então, basicamente seria isso. E só mostrando essa outra imagem agora, uma imagem bem interessante que eu achei, que a gente consegue ver aqui o bulbo, né? O sulco bulbo-pontino. Aqui a gente tem a ponte, né? E a gente pode ver que ela foi cortada, né? Ela foi dissecada. Então ela foi dissecada ali e a gente consegue ver aqui o trato córtico-espinhal. Então tudo isso daqui que eu estou circulando agora é o trato córtico-espinhal, que tem fibras descendentes, né? Então tem várias fibras que estão descendo e elas vão passar aqui pela pirâmide. Então a gente tem a pirâmide aqui e depois elas se cruzam na decussação das pirâmides, né? E aproveitando, a gente consegue ver o suco pré-olivar aqui, a oliva, a gente tem a outra oliva desse lado, né? A fissura mediana anterior. Então, basicamente é isso. Então, aqui a gente tem uma outra imagem bem interessante, que é de uma vista posterior do tronco encefálico, né? Aqui a gente consegue ver o sulco mediano, lembrando lá dos desenhos, né? Do Netter, do Sobota, né? A gente vai ter o sulco mediano aqui, e aqui mais inferiormente a gente tem o óbex, que está logo aqui. Então, para baixo aqui, que não dá para ver na imagem, seria a parte fechada. E toda essa parte aqui é a parte aberta, que é a cavidade do quarto ventrículo, né? Aqui a gente consegue ver o assoalho do quarto ventrículo, desse lado direito aqui. E se a gente observar, desse outro lado aqui, a gente tem uma parte dissecada do assoalho do quarto ventrículo. Então aqui a gente consegue visualizar o trígono do nervo hipoglosso aqui. Aqui a gente consegue ver o trígono do vago, que está logo aqui, né? A gente consegue ver essas fibras que estão aqui, né? Aqui a gente tem um colículo do facial.
que eu mostrei para vocês, que é uma protuberância naquela eminência medial, né, que é toda essa região. Então, nessa protuberância, que é o colículo do facial, a gente consegue ver aqui nessa parte dissecada as fibras do nervo facial que estão contornando o núcleo do nervo abducente. Então, a gente tem o núcleo do nervo abducente aqui, e a gente tem essas fibras aqui que estão dando a volta nele, que depois eu vou falar mais na aula de ponte para vocês. Então, a gente também consegue ver as estrias medulares aqui do quarto ventrículo, o pedúnculo cerebelar médio aqui, né? Essas fibras que estão aqui. Então, basicamente seria isso. Então, até agora a gente conhece toda a anatomia macroscópica do bulbo, né? E também algumas outras partes do tronco encefálico, como a ponte. E antes da gente ver os núcleos dos nervos cranianos, antes da gente ver aquela parte microscópica do bulbo, né? Eu quero falar dos nervos cranianos que se originam no bulbo, que nesse caso são o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso, né? E mais pra frente eu vou gravar também uma aula de nervos cranianos, né? Mas eu já quero falar tudo assim que está relacionado a esses nervos para a gente entender um pouco mais dessa parte funcional, né? Então, são 4 nervos que têm origem no bulbo: o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. No sulco lateral posterior, no sulco pós-olivar, posteriormente à oliva, a gente vai ter 3 nervos. De cranial para caudal, a gente vai ter o glossofaríngeo aqui, depois a gente tem o vago e por último o nervo acessório, né, que tem uma raiz cranial e uma raiz da medula. Esses 3 nervos, o glossofaríngeo, o vago e o acessório, eles saem do crânio pelo forame jugular. E no sulco lateral anterior, entre a pirâmide e a oliva, a gente vai ter emergindo o nervo hipoglosso, que está logo aqui, que passa pelo canal do hipoglosso, né? Aqui a gente tem uma ilustração desses nervos seccionados que estão saindo do crânio pelos forames cranianos. Então a gente consegue ver que os nervos glossofaríngeo, o vago e o acessório, eles estão saindo pelo forame jugular, que a gente vê desse lado, e também a gente consegue ver aqui, né? E reparem que o nervo acessório tem uma parte dele que está passando pelo forame magno, porque ele tem aquela raiz que vem da medula, né? E por último a gente tem o nervo hipoglosso, que está passando pelo canal do hipoglosso, né? Que está logo aqui. Então sempre lembrar que do forame jugular passam os nervos 9, 10 e 11, e do canal do hipoglosso o 12, né? Aqui a gente tem então os nervos glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. E percebam que em vermelho a gente tem as fibras eferentes, em azul a gente tem as fibras aferentes. E o que é importante a gente saber por enquanto? É importante a gente saber que os nervos glossofaríngeo e o vago, eles são nervos mistos, ou seja, cada um deles tem fibras tanto aferentes quanto eferentes. E é importante a gente saber, por outro lado, que os nervos acessório e hipoglosso, eles são nervos exclusivamente motores. Ou seja, eles vão ter somente fibras eferentes, essas fibras que estão em vermelho aqui. E aqui a gente tem um panorama bem geral sobre as estruturas que são inervadas por esses nervos. Então, o glossofaríngeo e o vago, eles participam da inervação motora e sensitiva da faringe, de modo bem geral. Mas percebam que o nervo vago ele tem funções viscerais bem mais complexas, ele está inervando vários órgãos e depois eu vou falar dele para vocês. Então, o nervo acessório ele é responsável pela inervação do músculo externo-cleidomastoideo e a porção superior do músculo trapézio, né, que a gente consegue ver logo aqui. E o nervo hipoglosso ele é responsável pela inervação dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. E agora a gente vai falar cada um deles individualmente, né? A gente vai falar deles agora e depois a gente vai ver a parte microscópica do bulbo. Aqui a gente tem um esquema geral do nervo glossofaríngeo, né? A gente precisa saber que tem núcleos
de nervos cranianos específicos a ele, né? Que depois eu vou mostrar para vocês quais são esses núcleos que estão relacionados ao nervo glossofaríngeo. Então, ele está dando origem a fibras eferentes e está recebendo informações aferentes aqui também, em núcleos específicos. Ele tem uma origem aparente no encéfalo do sulco lateral posterior do bulbo, como a gente já viu, e ele vai passar depois pelo forame jugular. Então aqui a gente tem um nervo glossofaríngeo passando pelo forame jugular. Ele vai ter vários ramos e várias comunicações. E o que é importante a gente saber, né? Que ele é um nervo misto, ele vai ter fibras eferentes e aferentes. E as fibras aferentes do glossofaríngeo são as fibras aferentes viscerais gerais. Essas fibras elas são responsáveis pela sensibilidade geral do terço posterior da língua. Então, a sensibilidade geral do terço posterior da língua é feita pelo nervo glossofaríngeo. Ele também é responsável pela sensibilidade da faringe, como a gente pode ver aqui, da úvula também, da tonsila, da tuba auditiva e também do seio carotídeo e do corpo carotídeo. Da parte da sensibilidade, basicamente é isso, né? Que a gente tem que saber. O nervo glossofaríngeo ele também tem fibras eferentes viscerais gerais, né? E a gente também pode ver que ele tem fibras parasimpáticas aqui. E aqui a gente vai ter um gânglio óptico. E desse gânglio óptico a gente tem saindo dele um nervo que se chama nervo aurículo-temporal. E esse nervo ele vai inervar a glândula parótida, né? A gente vê uma fibra eferente aqui saindo do núcleo ambíguo, que vai passando até aqui e chega nesse músculo estilo faríngeo, né? E esse músculo estilo faríngeo é um músculo muito importante para realizar a elevação da faringe, né? Ele tem uma função muito importante no processo de deglutição. Basicamente seria isso. Eu acho que vamos ver agora a parte do nervo vago, né? Então aqui a gente tem um esquema do nervo vago, né? É um pouco mais complexo que os outros, porque ele é um nervo muito maior, né? Aqui a gente tem o nervo vago, e ele também está relacionado a vários núcleos de nervos cranianos que mais para frente eu vou mostrar para vocês ainda nessa aula. Então pode ver que são vários núcleos aqui que recebem informações e estão originando. Então ele também vai passar pelo forame jugular, que a gente está vendo aqui no osso temporal, né? Ele passa ali pelo forame jugular. E como eu falei para vocês, ele também é um nervo misto, assim como o glossofaríngeo, ou seja, ele vai ter fibras tanto aferentes quanto eferentes. E a função do nervo vago é essencialmente uma função visceral. Ele tem funções viscerais importantíssimas, né? E ele é um nervo muito, muito grande, como vocês podem ver. Ele vai percorrer o pescoço, vai passar pelo tórax e vai até o abdômen. E nesse caminho, ele vai dando vários e vários ramos, né? E esses ramos eles inervam a faringe, a laringe, e também ocorre a formação de plexos viscerais que vão promover a inervação autônoma dessas vísceras torácicas e abdominais. Então, mais para frente, eu vou ver se eu gravo uma aula também de sistema nervoso autônomo e falo mais detalhadamente essa parte da inervação autônoma para vocês. Mas basicamente a gente tem que saber que esse nervo ele tem fibras aferentes viscerais gerais, que tem impulsos originados na faringe, na laringe, na traqueia, no esôfago, nas vísceras do tórax, nas vísceras do abdômen também, né? Então vão ter essas fibras aferentes viscerais gerais que estão levando essa informação sensitiva ali para esses núcleos, né? A gente também tem fibras eferentes viscerais gerais, que são responsáveis pela inervação parasimpática das vísceras torácicas e abdominais. A gente também tem fibras eferentes viscerais especiais, que vão estar inervando alguns músculos da laringe e da faringe também. E basicamente,
as lesões do nervo vago elas vão causar disfagia alta, que é comum acontecer aquele refluxo nasal de alimentos, né? A disfagia, basicamente, para quem não sabe, é a dificuldade de engolir alimentos. E quando é uma disfagia alta, é aquela que se chama orofaríngea, né, que ocorre ali na garganta ou na boca, né? A lesão do nervo vago também pode causar disfonia por paralisia das cordas vocais. E a lesão do glossofaríngeo, ela vai causar um comprometimento da gustação do terço posterior da língua. Vou falar um pouco da semiologia agora, desses dois nervos, do glossofaríngeo e do vago. E se vocês olharem as imagens anteriores, vocês vão perceber que esses dois nervos, eles se situam bem próximos um do outro, né? E é por causa disso que a gente faz o exame físico deles dois simultaneamente. Para realizar esse exame físico, a gente basicamente vai precisar de um abaixador de língua, de madeira. E dentre os testes do exame físico desses nervos, a gente vai ter um teste para avaliação da inervação do palato mole. Então a gente pede para o paciente abrir a boca, estando ele em repouso, e a gente observa o palato e a úvula, que devem estar centralizados. Depois a gente pede para o paciente falar "ah" por alguns segundos, e a gente observa o que vai acontecer aqui. O normal é que a úvula se mantenha centralizada, ou seja, que a úvula tem que ficar nessa linha média que está aqui, sem desvios, que não é o que está acontecendo, né? Se houver essa lateralização da úvula, isso indica uma lesão do lado oposto ao desvio da úvula. Isso é conhecido como um sinal que se chama sinal da cortina. Daí a gente tem outro teste, que é o teste do reflexo faríngeo, que também é chamado de reflexo nauseoso. Nesse caso, a gente vai estimular a parede posterior da faringe e a gente vai observar o que vai acontecer. Se estiver tudo normal, a gente tem um reflexo faríngeo, reflexo nauseoso. Então, fisiologicamente, se a gente estimular essa parede posterior da faringe, a gente vai ter esse reflexo nauseoso. Isso ocorre porque o glossofaríngeo vai levar o estímulo aferente e a resposta motora é realizada pelos nervos glossofaríngeo e vago. E o que normalmente ocorre nesse reflexo, ocorre uma elevação do palato mole a fim de fechar a nasofaringe, vai ocorrer uma elevação e uma constrição da faringe, uma retração da língua e uma sensação de náusea. E basicamente, a ausência desse reflexo, a ausência desses fenômenos normais pode indicar lesão dos nervos glossofaríngeo e vago. Agora eu vou falar do nervo acessório. O acessório é um nervo craniano que é essencialmente motor, como eu falei antes para vocês. Ele se origina por duas raízes. Uma raiz do sulco lateral posterior do bulbo, que é a raiz craniana. A outra raiz se origina nos 5 ou 6 segmentos cervicais da medula espinhal, como a gente pode ver aqui, né? Esses filamentos da medula, eles se unem e formam um tronco que penetra no crânio pelo forame magno. Daí essas duas raízes formam um tronco que emerge no crânio pelo forame jugular. Depois que passa pelo forame jugular, o acessório se divide em dois ramos. Um ramo interno, que a gente consegue ver aqui, e um ramo externo. Então, aqui a gente tem o forame jugular, né? E assim que ele passa pelo forame jugular, ele se divide nesses dois ramos, o ramo interno e o ramo externo. O ramo interno, ele é um eferente visceral especial acessório do nervo vago. Que, como vocês podem ver, o nervo vago está vindo aqui e esse ramo interno do acessório se une ao nervo vago, se distribuindo com ele. O ramo externo, ele segue obliquamente em direção aos músculos esternocleidomastoideo e trapézio.
Então, a principal função do 11º par é basicamente a inervação motora do esternocleidomastoideo e da porção superior do músculo trapézio. Então, de forma bem geral, a raiz externa ela segue em direção à musculatura, esses dois músculos que eu falei para vocês, e a raiz interna ela basicamente auxilia o nervo vago, que juntamente inervam os músculos da laringe, no caso tem aquele nervo laríngeo recorrente, e também vão inervar as vísceras torácicas. Mas não dá para a gente distinguir as ações dessa raiz craniana do acessório das ações do nervo vago. Agora da parte da semiologia, os testes realizados eles avaliam a raiz espinhal, porque como eu disse antes, não dá para a gente diferenciar o que é ação da raiz craniana e o que é ação do nervo vago, né? Não dá para a gente saber o que é ação da raiz craniana do acessório e o que é ação do nervo vago. Então, o principal teste do acessório consiste em avaliar esses músculos inervados. Inicialmente, a gente deve inspecionar e palpar o esternocleidomastoideo para a gente avaliar o tônus e o volume. Depois a gente faz a palpação, avaliando a ação desse músculo. E para a gente fazer essa avaliação, a gente pede para o paciente ficar com o rosto virado para um lado. E o paciente ele deve conseguir virar a cabeça para o outro lado contra uma resistência, que nesse caso a resistência pode ser, por exemplo, a mão do examinador, né? Aí durante esse teste o examinador coloca uma de suas mãos como resistência e com a outra mão ele palpa o esternocleidomastoideo do lado que está sendo testado. E para a gente fazer a avaliação do trapézio é da mesma forma. Primeiramente a gente faz a inspeção do músculo e depois o examinador coloca as mãos no ombro do paciente e aplica uma força. E o paciente deve tentar elevar os ombros contra essa força. No caso da lesão do nervo acessório, o ombro do lado afetado fica caído e a gente percebe uma atrofia desses músculos envolvidos, né? Por último, a gente tem o nervo hipoglosso, que é um nervo somente motor, ou seja, só tem fibras eferentes, como eu disse para vocês. O nervo hipoglosso ele emerge do sulco lateral anterior do bulbo. Vão ter vários filamentos que se unem para formar um tronco nervoso. Ele emerge do crânio pelo canal do hipoglosso e, de forma bem geral, o que a gente precisa saber é que ele se distribui aos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Falando da semiologia agora, os testes do nervo hipoglosso, eles têm como função avaliar a força, o volume e a movimentação da língua. Então, primeiramente, a gente pede para o paciente abrir a boca, e daí a gente examina ela em repouso e observa se há alguma alteração. Depois a gente pede para o paciente que ele coloque a língua para fora e para ele mobilizar ela para os lados, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo. Depois a gente pede para ele movimentá-la para cima, para baixo, movimentando devagar e rápido. Isso a gente vai estar avaliando os músculos extrínsecos com esses movimentos. Essa parte da exteriorização da língua, ela depende daqueles músculos genioglossos. Cada músculo genioglosso puxa a língua para frente e a desvia para o lado oposto. E normalmente, a contração simultânea de ambos os genioglossos exterioriza a língua na linha média, né? Então ela vai ficar na linha média, sem desvios para os lados. Em lesões unilaterais, vai ter uma atrofia e fasciculações da hemilíngua. Então, quando tem essa exteriorização da língua, quando a língua fica para fora, vai ter um desvio da ponta da língua para o lado da lesão, para o lado afetado. Então a gente já viu muita coisa da anatomia macroscópica do bulbo, a gente já viu muita coisa dos nervos cranianos. E antes da gente ver detalhadamente a estrutura do bulbo, só vou fazer algumas considerações sobre a estrutura do tronco encefálico. E primeiramente, existem várias diferenças entre a estrutura da medula e a do bulbo.
Uma dessas diferenças vai ser uma fragmentação da substância cinzenta no tronco encefálico, que vai formar os núcleos dos nervos cranianos. A gente vai ter uma substância cinzenta homóloga à da medula e também temos núcleos no tronco encefálico que não têm correspondência com a substância cinzenta da medula espinhal. Esses núcleos eles constituem a substância cinzenta própria do tronco encefálico. Outra diferença também é uma rede de fibras e corpos de neurônios chamada formação reticular, que vai preencher um espaço entre os núcleos e os tratos que estão passando ali no tronco encefálico. Então tem uma descrição interessante lá no Ângelo Machado também, que fala assim, que geralmente quando a gente pensa em comportamentos humanos complexos, como alimentação em um recém-nascido, a gente é acostumado a pensar que isso está relacionado com o prosencéfalo, ou seja, com o telencéfalo ou diencéfalo. Só que, na verdade, essas respostas motoras estereotipadas, elas são programadas ali no tronco encefálico mesmo. Então agora a gente vai ver a estrutura interna do bulbo, a gente vai ver a parte da anatomia microscópica. E primeiramente a gente vai dividir essa parte em substância cinzenta primeiro, e depois a parte da substância branca. Então aqui a gente tem 3 imagens de 3 secções transversais do sistema nervoso central. A primeira é uma secção transversal do 7º segmento cervical, um corte transversal em C7. Depois a gente tem uma secção transversal da parte inferior do bulbo, ao nível da decussação das pirâmides. E por último, a gente tem uma secção transversal do bulbo, ao nível dos núcleos da coluna posterior e da decussação somatosensorial. Ou seja, esse primeiro corte é da medula espinhal, esse segundo corte é de uma parte inferior do bulbo, e por último a gente tem um corte um pouquinho mais superior, mas ainda na porção fechada do bulbo, de caudal para cranial. Então, o bulbo caudalmente, ele é muito parecido com a medula, mas assim que a gente vai subindo em outros cortes, ele já vai ficando diferente, como vocês podem ver aqui. Tanto é que no nível da oliva já não tem nada parecido, fica bem diferente. E a gente tem essas diferenças principalmente devido a alguns fatores, como por exemplo, o aparecimento de núcleos sem correspondência na medula, como o núcleo grácil, o cuneiforme e também o núcleo olivar inferior. A gente também vai ter a decussação das pirâmides, que a gente consegue ver aqui. A decussação das pirâmides. E a gente também tem a decussação dos laminíscos, que é uma decussação sensitiva. Outra coisa que contribui bastante também é a abertura do quarto ventrículo, que vai diminuindo pouco a pouco o número de fibras dos fascículos grácil e cuneiforme. Então aqui é basicamente para a gente ver essas diferenças entre a medula, a parte inferior do bulbo, a parte mais superior, só para a gente ver como essas estruturas vão ficando diferentes quando a gente vai subindo em outros cortes transversais. Então aqui a gente tem 2 imagens do Ângelo Machado, lá do capítulo 15. Então nessa primeira imagem a gente tem uma secção transversal ao nível da decussação das pirâmides. A pirâmide está mais ou menos aqui. Essa aqui é a parte anterior, ventral, e aqui a parte dorsal posterior. Então basicamente a gente tem o trato córtico-espinhal passando em cada pirâmide do bulbo. Aí, ao nível da decussação das pirâmides, a maioria dessas fibras elas vão cruzar, como a gente vê aqui. Elas cruzam, ou seja, elas mudam de direção, cruzando esse plano mediano. E elas continuam como trato córtico-espinhal lateral. Então, como eu falei antes, isso acaba explicando o fato de um lado do cérebro controlar o lado oposto. Já nessa imagem aqui ao lado, a gente tem a decussação dos leminiscos. A gente tem a decussação sensitiva. Essa decussação dos leminiscos é em uma secção um pouquinho
mais superior do bulbo, como eu mostrei para vocês antes, mas ainda na parte fechada. Então a gente tem as fibras do fascículo grácil e cuneiforme que estão subindo aqui e vão fazer sinapse naqueles núcleos do grácil e do cuneiforme. Aqui nesse caso a gente consegue ver o fascículo grácil subindo e ele faz sinapse no núcleo grácil. Aí vão ter algumas fibras que saem desses núcleos, que são as fibras arqueadas internas, que a gente consegue ver aqui. Essas fibras arqueadas internas, elas vão mergulhar ventralmente, elas passam pela coluna posterior e elas vão decussar, cruzar o plano mediano, formando o leminisco medial. Esse leminisco medial, ele vai até o tálamo. Eles terminam lá naquele núcleo ventropóstero-lateral do tálamo. Então, por exemplo, a gente tem o fascículo grácil, faz sinapse no núcleo grácil. Após esse núcleo, a gente tem as fibras arqueadas internas, que vão na forma do leminisco medial, que é como se fosse uma fita, e vão até o tálamo, fazer sinapses lá no tálamo. E lembrando que o leminisco, ele não é que nem um trato, né? O trato ele tem uma forma cilíndrica, mas o leminisco é como se fosse uma forma de fita. É um pouco diferente. Então, esses impulsos que são aferentes, né, que são sensitivos, eles estão relacionados com a propriocepção consciente, com o tato epicrítico e com a sensibilidade vibratória. Esses três: propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Isso é muito importante. Então, basicamente, o tato epicrítico ele é um tato que permite a gente reconhecer a forma de objetos, o tamanho, a textura, e também quando a gente, por exemplo, pega um compasso e com as duas pontas do compasso a gente abre a menor distância e a gente coloca assim para a pessoa perceber se ela sente como se fossem duas pontas ou somente uma, né? Então, esse tato epicrítico também analisa a menor distância entre esses dois pontos que a pessoa percebe como sendo apenas um ponto. Então a gente também tem a propriocepção consciente, que seria aquilo que informa a posição de cada segmento do corpo no espaço, sem a gente precisar ficar conferindo onde cada parte está, né? Sem o auxílio da visão. E a propriocepção consciente ela é muito importante para a coordenação de movimentos e para o equilíbrio. Quando a pessoa está com a propriocepção comprometida, quando ela tem lesão do funículo posterior, por exemplo, que o funículo posterior está aqui, né? Quando ela tem essa lesão desse funículo posterior, lesão dos núcleos grácil, núcleo cuneiforme, o paciente vai usar a visão para se informar da posição dos seus segmentos corporais, para ele se equilibrar. Ou seja, se ele fechar o olho, por exemplo, e tiver lesão desses núcleos, dessas fibras aqui, o paciente vai se desequilibrar. Essa perda da sensibilidade profunda proprioceptiva tem um nome, que se chama ataxia sensorial. Então, como eu falei, essa incoordenação ela vai piorar quando o paciente fecha os olhos. E uma dessas causas de lesão das raízes dorsais pode ser a tabes dorsalis, que é uma consequência da neurosífilis. Essa tabes dorsalis é uma degeneração lenta e progressiva dessas fibras que levam informação sensitiva ao cérebro. Basicamente é isso. E com isso, o paciente ele pode ter uma marcha chamada tabética ou talonante. Essa marcha ela é realizada com a base alargada e o olhar fixo no chão, em função da perda de noção de proximidade do solo em relação aos pés. Então, nessa marcha, os pés são arremessados para diante e batem com bastante força no chão. Os calcanhares tocam o solo pesadamente e tudo isso decorre de lesão dessa parte posterior, né, do bulbo ou da medula também.
Então existe um teste chamado de teste de Romberg, que é um exame neurológico usado para avaliar as colunas dorsais da medula espinhal e de partes do bulbo. Basicamente, você solicita ao paciente que ele fique de pé, com os pés juntos, com as mãos ao lado do corpo, e pede para que ele feche os olhos por 1 minuto, mais ou menos. Aí o examinador deve ficar perto do paciente, é claro, caso o paciente se desequilibre ou caia, por exemplo. E o teste é positivo quando a gente observa o paciente balançar irregularmente ou até mesmo cair. Claro que a gente vai segurar o paciente. Então, um teste de Romberg positivo sugere que essa ataxia é de natureza sensorial, ou seja, ela depende da perda da propriocepção. Se esse teste de Romberg for negativo, essa ataxia ela é de natureza cerebelar, ou seja, depende de uma disfunção que está localizada no cerebelo. Então, a sensibilidade vibratória, eu falei da propriocepção consciente, falei do tato epicrítico, agora eu vou falar da sensibilidade vibratória, que é uma percepção de estímulos mecânicos repetitivos. E para a gente testar a sensibilidade vibratória, o examinador coloca o dedo abaixo da articulação interfalangiana distal, como vocês podem ver aqui. O examinador vai colocar o dedo dele aqui, abaixo da articulação do paciente, e depois ele vai percutir levemente com um diapasão de 128 Hz no lado oposto da articulação, como vocês podem ver aqui. Então, o paciente ele deve perceber o fim da vibração ao mesmo tempo que o examinador. Os dois vão estar sentindo a vibração aqui e o paciente deve sentir o fim da vibração juntamente com o examinador, que ele acaba sentindo essa vibração pela articulação do paciente. O paciente vai dizer se o diapasão está vibrando ou não. Então, essa parte do exame seria isso. Então, agora a gente vai ver a parte da substância cinzenta do bulbo e depois a gente vai ver a parte da substância branca. Então, basicamente, a gente vai dividir tudo da parte microscópica em substância cinzenta e em substância branca. A gente vai começar vendo pela substância cinzenta. E o que a gente precisa saber, por enquanto, é que essa substância cinzenta a gente divide ela nos núcleos de nervos cranianos, que são todos aqueles núcleos que vão originar fibras, vão receber fibras sensitivas. Então a gente tem os núcleos de nervos cranianos e a gente tem a substância cinzenta própria do bulbo, que é aquela substância cinzenta que não tem nenhuma relação com a substância cinzenta da medula. Então, basicamente, tem que saber isso, que da substância cinzenta a gente tem os núcleos de nervos cranianos, que daí podem ser motores, podem ser sensitivos, e a gente tem a substância cinzenta própria do bulbo, que são aqueles núcleos, alguns deles eu já mostrei para vocês, como o núcleo grácil, o núcleo cuneiforme, e tem alguns outros também que ainda vou mostrar. Então aqui a gente tem uma imagem do néter, dos núcleos dos nervos cranianos, e é muito importante a gente saber que os nervos cranianos eles podem ter um componente eferente ou aferente. Daí a gente tem que lembrar que existem fibras aferentes somáticas gerais ou especiais e aferentes viscerais gerais ou especiais. E também temos fibras eferentes somáticas e fibras eferentes viscerais que podem ser especiais ou gerais. Então não precisa saber exatamente isso por enquanto, porque é um pouco confuso. Depois eu vou gravar uma aula de nervos cranianos e eu explico isso melhor para vocês. Mas o que a gente precisa saber é que no bulbo existem 7 núcleos de nervos cranianos. São 7 massas de substância cinzenta que estão relacionadas ao bulbo. E outra coisa que a gente tem que saber é que sempre que um nervo craniano ele tem mais de uma função atribuída a ele, a gente sempre vai ter mais de um núcleo associado a ele. Ou seja, embora sejam 4 pares de nervos cranianos no bulbo, não são apenas 4 núcleos. Ou seja, não é um núcleo para cada nervo.
Então a gente tem os nervos glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Não são um núcleo para cada nervo. Eles podem ter mais componentes. A gente vai conhecer cada um desses núcleos agora. Então são 7 núcleos de nervos cranianos, como eu falei para vocês. São 4 núcleos que dão origem a fibras eferentes. Núcleo ambíguo, núcleo do hipoglosso, dorsal do vago, salivatório inferior. E são 3 núcleos que dão origem a fibras aferentes. O núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, os núcleos vestibulares e o núcleo do trato solitário. E depois vou ensinar um macete para vocês, que na verdade é uma historinha que o Ângelo Machado criou para facilitar essa memorização. E vou começar aqui agora pelo núcleo do hipoglosso. Ele está localizado aqui. Ele é um núcleo motor onde se originam fibras eferentes somáticas para a musculatura da língua. Esse núcleo está localizado no trígono do hipoglosso, que a gente consegue ver no assoalho do quarto ventrículo. Então eu mostrei para vocês antes, né, na parte da anatomia macroscópica, que existe uma região que tem o nome de trígono do nervo hipoglosso. Internamente a essa estrutura, a gente tem o núcleo do hipoglosso, que tem fibras eferentes somáticas para a musculatura da língua. Depois a gente tem o núcleo dorsal do vago, que está aqui. Ele é um núcleo motor pertencente ao sistema parasimpático. E esse núcleo está localizado no trígono do vago, no assoalho do quarto ventrículo. Nesse núcleo estão situados neurônios pré-ganglionares, cujos axônios vão sair pelo nervo vago. Depois a gente tem o núcleo ambíguo, aqui o dorsal do vago, né? E aqui o ambíguo. Então a gente tem o núcleo ambíguo, que é um núcleo motor para a musculatura estriada, que está localizado mais internamente, mais profundamente no bulbo. E dele saem fibras eferentes viscerais especiais dos nervos glossofaríngeo, do vago e do acessório. E essas fibras se destinam à musculatura da laringe e da faringe. Então percebam que de um único núcleo, do núcleo ambíguo, saem fibras para 3 nervos cranianos. Depois a gente tem o núcleo salivatório inferior, que está localizado aqui. Ele origina fibras pré-ganglionares que emergem do nervo glossofaríngeo para inervação da parótida. Depois a gente tem o núcleo do trato solitário, que é um núcleo sensitivo já, que recebe fibras aferentes viscerais gerais e especiais que entram pelos pares de nervos do facial, do glossofaríngeo e do vago. Então esse núcleo ele recebe fibras do nervo facial, do glossofaríngeo e do vago também. E essas fibras que entram nesse núcleo, elas estão relacionadas com a gustação. Depois a gente tem o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo, que recebe fibras aferentes somáticas gerais, trazendo a sensibilidade de quase toda a cabeça pelos nervos trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago. Só que as fibras que chegam pelos nervos facial, glossofaríngeo e vago, elas trazem sensibilidade geral apenas do pavilhão e do conduto auditivo externo. E depois a gente tem, por último aqui, o núcleo vestibular, os núcleos vestibulares, que são núcleos sensitivos que recebem fibras que penetram pela porção do nervo
vestíbulo coclear. Também estão localizados aqui no assoalho do quarto ventrículo, mas na parte do bulbo a gente só tem os núcleos vestibulares inferior e a parte medial desses núcleos. E lá no Angelo Machado, ele conta uma historinha para a gente tentar memorizar e lembrar desses núcleos. E ele faz essa historinha a partir do ato de tomar um sorvete. E a gente tenta deduzir os núcleos envolvidos em cada ação desse ato. Então, a pessoa ela vai tomar o sorvete de pé, nesse caso, e para ficar de pé, os núcleos que estão envolvidos são os núcleos vestibulares. Então a pessoa está de pé, primeiramente, para tomar o sorvete, e para ela ficar de pé, mantendo equilíbrio, os núcleos que estão envolvidos são os núcleos vestibulares. Daí a pessoa vai colocar a língua para fora para lamber o sorvete, e o núcleo envolvido nessa ação é o núcleo do hipoglosso. Então ela coloca a língua para fora, e o núcleo envolvido é o do hipoglosso. Depois a pessoa ela vai conferir se o sorvete está frio mesmo, né? Aí o núcleo que está envolvido é o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Então ela confere se está frio. E se está frio mesmo, a pessoa sabe que é um sorvete. Daí ela vai verificar depois o sabor desse sorvete, o gosto, né? E o núcleo envolvido é o núcleo do trato solitário, que está aqui. Aí depois disso a pessoa vai estar com a boca cheia de água e o núcleo envolvido são os núcleos salivatórios. Depois a pessoa vai engolir o sorvete e o núcleo que está envolvido com essa ação é o núcleo ambíguo. E por último, o sorvete ele vai chegar no estômago e sofre ação do suco gástrico. Isso a gente relaciona com o núcleo dorsal do vago, devido às funções viscerais. Então tem ainda mais uma parte da substância cinzenta do bulbo. Se a gente lembrar daquela divisão, a gente tem a substância cinzenta do bulbo sendo dividida em núcleos de nervos cranianos, que tem os núcleos motores e sensitivos, que eu falei tudo para vocês deles. E agora a gente tem a substância cinzenta própria do bulbo. E nessa substância cinzenta própria do bulbo, a gente tem mais alguns núcleos, que são o núcleo grácil, o cuneiforme, que eu falei deles para vocês antes. E também a gente tem os núcleos olivares, que ainda não falei deles. Acho que eu mostrei só na parte macroscópica, né? Quando eu falei de oliva. Então, a gente viu antes que o tubérculo do grácil e o tubérculo do cuneiforme, eles são protuberâncias na parte mais cranial da porção fechada do bulbo. Então, nessas protuberâncias a gente vai ter o núcleo grácil, que está no tubérculo do grácil, que é mais medial, está localizado aqui. A gente vai ter o núcleo cuneiforme, que é mais lateral, e a gente consegue ver aqui. Esses dois núcleos, juntamente com os seus respectivos fascículos, eles estão relacionados, como a gente viu, com as informações sensitivas de propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Então, eu vou falar aqui uma coisa que é da substância branca, mas é só para a gente entender como, como esses fascículos chegam até esses núcleos, né? Então, primeiramente, a gente tem o fascículo grácil, lembrando que fascículo é feito de substância branca, né? A gente tem o fascículo grácil que ele se inicia lá no limite caudal da medula e ele vai ser formado por fibras que penetram na medula por raízes coxígea, sacrais, lombares e torácicas baixas, terminando cranialmente aqui no núcleo grácil. Essas fibras elas vão conduzir impulsos provenientes dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. Então, tudo que é dos membros inferiores e da metade inferior do tronco vai fazer sinapse aqui no núcleo grácil.
E agora a gente tem o núcleo cuneiforme e a gente vai ter fibras que aparecem na medula torácica alta, formada por fibras que penetram pelas raízes cervicais e torácicas superiores. E essas fibras do fascículo cuneiforme, elas vão conduzir impulsos originados nos membros superiores e na metade superior do tronco. Então, depois que esses neurônios fazem sinapses nesses núcleos, a gente viu que vai ter a origem das fibras arqueadas internas. A gente vai ter as fibras arqueadas internas, que a gente consegue ver aqui, que são essas fibras todas aqui. E depois essas fibras arqueadas internas, elas cruzam o plano mediano para formar o leminisco medial, que a gente já viu antes também. Então aqui a gente tem o leminisco medial, que vai até o tálamo. E só lembrando que esses fascículos que eu estou falando agora são substância branca. E os núcleos são a substância cinzenta. O próximo núcleo que eu vou falar agora é o núcleo olivar inferior. O núcleo olivar inferior é uma grande massa de substância cinzenta que corresponde àquela formação macroscópica da oliva que eu mostrei antes para vocês. Nessa secção transversal a gente já consegue ver a abertura do quarto ventrículo, a gente consegue ver o assoalho do quarto ventrículo aqui. A gente consegue ver o núcleo olivar inferior logo aqui. Então tudo isso que está aqui é o núcleo olivar inferior. Ele é como se fosse uma lâmina de substância cinzenta bem pregueada e encurvada sobre si mesma, que a gente pode ver que faz várias curvinhas, várias voltinhas aqui. Esse núcleo olivar inferior ele recebe fibras do córtex cerebral, da medula e também do núcleo rubro do mesencéfalo. E como eu falei antes para vocês, ele se liga ao cerebelo. O núcleo olivar inferior ele vai se conectar ao cerebelo pelas fibras olivocerebelares, que também cruzam o plano mediano, penetrando no pedúnculo cerebelar inferior. Então, o núcleo olivar inferior se comunica com o cerebelo pelas fibras olivocerebelares, que também são fibras que vão cruzar o plano mediano. E lembrando que o bulbo se comunica com o cerebelo por meio do pedúnculo cerebelar inferior. Então essas fibras olivocerebelares elas passam pelo pedúnculo cerebelar inferior. E como eu falei antes para vocês, essas conexões dessas fibras estão relacionadas com a aprendizagem motora, que já falei dela para vocês antes. O núcleo olivar inferior, juntamente com o núcleo olivar acessório dorsal e o medial, todos eles juntos formam o que a gente chama de complexo olivar inferior, que basicamente tem as mesmas funções e conexões. Então, para finalizar a parte da substância cinzenta do bulbo, eu só queria mostrar para vocês nessa imagem o complexo olivar inferior aqui, só para vocês verem ele numa imagem um pouco diferente. Aqui a gente tem o nervo glossofaríngeo, o hipoglosso, o vago e o acessório aqui. A gente tem o núcleo ambíguo e o núcleo do nervo hipoglosso logo aqui. Vamos ver agora a parte da substância branca do bulbo. E o que vocês precisam saber por enquanto é que a substância branca do bulbo ela é dividida em fibras que são longitudinais e fibras que são transversais. Da parte das fibras transversais, são somente as fibras arqueadas internas e as fibras arqueadas externas. Então não é muita coisa dessa parte. E das fibras longitudinais a gente tem as vias ascendentes e as vias descendentes. Bom, das fibras transversais a gente tem dois grupos. A gente tem as fibras arqueadas internas, que eu já mostrei para vocês, e a gente tem as fibras arqueadas externas. As fibras arqueadas internas, elas podem ser as fibras que são constituídas
pelos axônios dos neurônios dos núcleos grácil e cuneiforme até o leminisco medial. Ou também podem ser constituídas pelas fibras olivocerebelares que ali do complexo olivar inferior, elas cruzam o plano mediano até o pedúnculo cerebelar inferior contralateral. Ou seja, das fibras arqueadas internas, a gente tem aquelas que saem dos núcleos grácil e cuneiforme, que são essas daqui. Então aqui a gente tem essas fibras arqueadas internas, que depois elas cruzam formando o leminisco medial. E a gente também tem as fibras arqueadas internas, que são constituídas pelas fibras olivocerebelares, que são aquelas fibras que saem do complexo olivar inferior, que vão cruzar o plano mediano e vão até o pedúnculo cerebelar inferior contralateral. Essas são as fibras arqueadas internas. Daí também a gente tem as fibras arqueadas externas, que não dá para ver nessa imagem, mas elas se originam do núcleo cuneiforme acessório. E elas vão ter um trajeto próximo à superfície do bulbo e também penetram no pedúnculo cerebelar inferior. Essas fibras arqueadas externas, elas levam informação de propriocepção consciente para o cerebelo. Agora vamos ver as fibras longitudinais. Das fibras longitudinais, a gente tem as vias ascendentes, as vias descendentes e também uma via de associação do bulbo. As vias ascendentes são os tratos e fascículos que vêm lá da medula e vão para o bulbo, ou podem ir também para o cerebelo, para o tálamo. A essas fibras a gente também acrescenta o próprio leminisco medial que mostrei antes. Então, dessas vias ascendentes, a gente tem os fascículos grácil e cuneiforme, que expliquei quando falei dos núcleos grácil e cuneiforme para vocês. A gente tem outros tratos agora, como o trato espinotalâmico lateral, o trato espinotalâmico anterior, o trato espinocerebelar anterior e o trato espinocerebelar posterior. E além desses, a gente acrescenta o pedúnculo cerebelar inferior. Mas eu não vou falar desses tratos individualmente, porque senão ela vai ficar muito grande. Então a gente tem todos esses tratos aqui que fazem parte das vias ascendentes. Por outro lado, agora a gente tem as fibras descendentes, essas vias descendentes. Eu só vou citar o nome das principais vias descendentes do bulbo. Temos tratos do sistema lateral da medula, que são o trato córtico-espinhal e o trato rubro-espinhal. O trato córtico-espinhal ele é constituído por fibras que vêm lá do córtex cerebral, que passam pelo bulbo nas pirâmides bulbares e vão até a medula espinhal. E é por isso que esse trato ele também recebe o nome de trato piramidal. Ele é um trato motor voluntário e as lesões dessa base do bulbo são lesões que comprometem a pirâmide e também podem comprometer o nervo hipoglosso que está passando. As fibras dele estão próximas a essa base do bulbo, né? Estão próximas à pirâmide. A lesão da pirâmide ela compromete então o trato córtico-espinhal e como o trato córtico-espinhal ele cruza abaixo da lesão, vai causar uma hemiparesia do lado oposto ao da lesão. Ou seja, uma hemiparesia contralateral vai ser uma perda parcial da motricidade do lado oposto ao da lesão. Ocorre uma diminuição da força muscular. Quando essa lesão se estende mais dorsalmente, mais posteriormente, atingindo outros tratos motores descendentes, o quadro vai ser de hemiplegia, do lado oposto ao da lesão também. A hemiplegia contralateral é basicamente uma paralisia completa da metade do corpo do lado oposto ao da lesão. Outra coisa agora, se houver lesão do nervo hipoglosso, vai ter uma paralisia dos músculos da metade da língua situado do lado lesado, do lado da lesão. Então a gente tem outro trato, que é o trato rubroespinhal, que ele se origina do núcleo rubro do mesencéfalo. Ele chega na medula por outro trajeto, sem ser pelas pirâmides. Ele também é um trato motor voluntário, mas ele é menos importante.
A gente também tem tratos do sistema medial da medula, que são o trato córtico-espinhal anterior, o trato teto-espinhal, tratos vestíbulo-espinhais e tratos retículo-espinhais. Existe também o trato córtico-nuclear, o trato espinhal do nervo trigêmeo e o trato solitário. Então, além dessas vias ascendentes e descendentes, a gente tem as vias de associação. A gente tem essa via de associação aqui. E nesse caso, a via de associação ela é formada por fibras que constituem o fascículo longitudinal medial. Então a gente consegue ver o fascículo longitudinal medial aqui, que ele tem uma posição medial e ele segue longitudinalmente, como a gente consegue ver nesse esquema aqui. Esse fascículo ele está presente em toda a extensão do tronco encefálico e em níveis mais altos da medula. Ele tem uma posição sempre medial, como vocês podem ver aqui, ele está localizado medialmente. E ele também tem uma posição mais dorsal. Como vocês podem ver, ele está mais próximo aqui do quarto ventrículo. E aqui seria um corte do terço médio do bulbo. Basicamente, o fascículo longitudinal medial liga todos os núcleos motores dos nervos cranianos, sendo bem importante as conexões dele com os núcleos dos nervos cranianos relacionados com o movimento do bulbo ocular, ou seja, os nervos oculomotor, o troclear e o abducente, e alguns nervos da cabeça também. O fascículo longitudinal medial ele também recebe fibras dos núcleos vestibulares e esses impulsos informam sobre a posição da cabeça. Então, de modo bem geral, esse fascículo ele é importante para a realização de reflexos que coordenam os movimentos da cabeça com os dos olhos, além de vários outros reflexos envolvendo estruturas situadas em níveis diferentes do tronco encefálico. Então, tem mais alguma parte agora que é da formação reticular do bulbo. Esse é um assunto bem extenso e também merece uma outra aula só para a gente explicar melhor. Então aqui a gente tem um desenho do Netter, de um esquema dos núcleos da formação reticular do tronco encefálico. A formação reticular é um agregado mais ou menos difuso de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, que são separados por uma rede de fibras nervosas que ocupa uma parte central do tronco encefálico. Essa formação reticular ela vai ocupar espaços que não são ocupados por outras estruturas. Então, essa formação reticular ela não é uma estrutura homogênea. Ela vai ter neurônios com diferentes tipos de neurotransmissores, como a noradrenalina, como serotonina, a dopamina. E esses grupos de neurônios eles constituem os núcleos da formação reticular com funções distintas. Existem funções diferentes. Então a gente tem os núcleos da RAF, que são um conjunto de 9 núcleos que são ricos em serotonina. Então a gente consegue ver os núcleos da RAF aqui. A gente também tem o locus coeruleus, na mesma área com o mesmo nome, lá no assoalho do quarto ventrículo. E o locus coeruleus ele tem neurônios ricos em noradrenalina, os neurônios mais ricos em noradrenalina do encéfalo. A gente tem a área tegmentar ventral situada no tegmento do mesencéfalo, que contém neurônios ricos em dopamina. E a formação reticular ela possui conexões com várias partes do sistema nervoso central. Tem conexões com o córtex cerebral, com o cerebelo, com a medula, com os núcleos dos nervos cranianos. E no caso do bulbo, a formação reticular está relacionada com 3 coisas que eu falei lá no início da aula para vocês. A formação reticular do bulbo está relacionada com o centro respiratório, com o centro vasomotor e o centro do vômito. Então, o controle do ciclo de respiração, o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca e o controle do vômito, todos eles estão relacionados com a formação reticular do bulbo. E de forma bem geral é isso.
Mas essa parte da formação reticular ainda merece uma outra aula bem detalhada para a gente entender melhor essas funções e toda essa parte da anatomia também. Então agora eu vou, para finalizar essa aula, eu vou falar bem rapidamente aqui da vascularização arterial do bulbo. Tem umas coisas bem importantes. Então a gente tem que saber que o bulbo ele é inteiramente irrigado pelo sistema posterior da circulação arterial, ou seja, ele é irrigado essencialmente pelo sistema vértebro-basilar, pelas artérias vertebral, as duas vertebrais e a artéria basilar e alguns de seus ramos. Então a gente vai dividir o bulbo em um nível mais caudal, que a gente consegue ver aqui, e outro mais superior, um nível mais rostral, né? A parte caudal é suprida pelas artérias espinhal anterior e as duas espinhais posteriores. E a parte superior do bulbo, ela é irrigada mais pela artéria vertebral e pela paica, que é a artéria cerebelar inferior posterior. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma superfície ventral do tronco encefálico ilustrando sua circulação arterial. E as secções que nos interessam aqui são a B3 e a B4. Então, em B3 a gente tem uma secção transversal de uma porção mais superior do bulbo. E em B4 a gente tem um corte de uma porção mais caudal do bulbo, como a gente pode ver aqui. E cada uma dessas regiões vai ter uma irrigação própria. Então, apesar das artérias espinhais elas suprirem a medula espinhal, elas também suprem uma parte mais caudal do bulbo. As artérias espinhais elas repousam próximo à linha média dorsal e ventral. E elas nutrem a maioria dessas áreas mediais, como a gente pode ver aqui. A área mais lateral ela é irrigada por ramos diretos das artérias vertebrais, como a gente pode ver aqui. Então, na parte mais caudal do bulbo, as artérias que estão irrigando são a espinhal anterior, a artéria vertebral mais lateralmente e a espinhal posterior mais dorsalmente, como a gente pode ver aqui. Na parte mais superior, em B3, a gente tem a artéria vertebral com seus ramos. E na parte dorsolateral, a gente vai ter a paica irrigando. A gente tem a artéria cerebelar inferior posterior, com seus ramos irrigando toda essa região em verde claro aqui. Isso é muito importante. Então, a artéria cerebelar inferior posterior, ela nutre a maior parte da região dorsolateral. E essa região não recebe sangue de nenhuma outra artéria, não existe uma circulação colateral para essa região. Por isso a paica é muito, muito importante. E se ocorrer uma oclusão dela, uma obstrução, isso vai sempre resultar em um tecido danificado aqui. Vai resultar numa morte tecidual dessa região e das estruturas que estão passando aqui. Então aqui a gente tem uma imagem mostrando uma oclusão da paica, né? Nessa região logo aqui. E ali ao lado a gente tem uma secção do território que é irrigado por essa artéria, como a gente consegue ver em verde claro. E nessa porção dorsolateral a gente tem algumas estruturas muito importantes que estão passando aqui. E essa morte tecidual dessa porção dorsolateral do bulbo resulta em uma síndrome que a gente vai ver agora. Então a gente tem a síndrome de Wallenberg, ou síndrome medular lateral, ou ainda síndrome da artéria cerebelar inferior posterior. Então aqui em verde claro a gente tem um território de irrigação da paica, da artéria cerebelar inferior posterior. E do outro lado a gente consegue ver nesse território as estruturas que estão localizadas e que estão passando ali nessa região mais dorsolateral. Quando o território dessa artéria sofre infarto, a gente vai ter uma sintomatologia específica.
E nesse território a gente tem estruturas muito importantes, como o pedúnculo cerebelar inferior, o trato espinhal do nervo trigêmeo e seu núcleo, o trato espinotalâmico lateral e o núcleo ambíguo. E basicamente, a lesão do pedúnculo cerebelar inferior vai causar uma incoordenação de movimentos na metade do corpo do mesmo lado. A lesão do trato espinhal do nervo trigêmeo e seu núcleo causa perda da sensibilidade térmica e dolorosa na metade da face, situada do lado da lesão. A lesão do trato espinotalâmico lateral causa perda de sensibilidade térmica e dolorosa na metade do corpo, situada do lado oposto ao da lesão. E por último, a lesão do núcleo ambíguo causa perturbações da deglutição, que é a disfagia, e da fonação, que é a disfonia, por paralisia dos músculos da faringe e da laringe. E além disso tudo, também pode aparecer uma síndrome chamada de síndrome de Horner, por lesão das vias descendentes que do hipotálamo se dirigem aos neurônios pré-ganglionares relacionados à inervação da pupila. Então essa foi mais uma aula, pessoal. Se você gostou, deixa um comentário aí, alguma sugestão. E eu vou gravar mais 2 aulas, uma sobre a ponte e sobre o mesencéfalo.